dia, pessoal. Tudo bem? Dando prosseguimento. Vamos para o próximo exemplo, agora sim. Vamos analisar uma falta monofásica no meio de um sistema, né, do CEP. Vamos iniciar com um estudo no CEP pequeno, né? Mas eu acredito que esse CEP, por si só, já é o suficiente para a gente analisar várias características que em um sistema de grande porte pode até aparecer. Considere o CEP abaixo, operando com tensão 5% acima do valor nominal, quando o curto-circuito fase terra ocorre na fase A da barra 2. Vou destacar aqui a falta. Determine. Letra A, os diagramas de sequência na base 100 MVA e 3.8 no gerador. Tá? Corrente de curto-circuito na letra B, contribuição do gerador. Aqui apareceu 2 vezes. No lado de baixa tensão, as tensões de base, as tensões de fase em relação à terra no ponto de falta. Então, vamos lá. Primeiro, né, vamos analisar aqui as bases de tensão, tá? Esse é um problema que a gente tem que analisar seguindo a metodologia que vocês viram lá no semestre passado, onde vê as bases, né? Então, nós temos potência base, 100 MVA, VB1, 13.8. VB2 é esse trecho do meio, trecho de transmissão. A relação aqui de transformação desse trafo aqui, T1, é 138 para 3.8, então é o mesmo nível de tensão da transmissão. E VB3 tá, é igual a VB1, 13.8. Tá? Então, as bases de tensão não foram complicadores aqui nesse problema. Então, se a gente olhar, vamos analisar o que está na base correta. As bases do gerador estão na base correta, então vou fazer aqui um certo, tá? As reatâncias estão na base correta. A reatância do transformador T1 está na base correta, 100, 3.8. Da linha a gente vai ter que calcular. T2 está na base correta, então vou dar mais um certo aqui. E o motor aqui também está na base correta. Então, a gente só vai ter que se preocupar em alterar os valores ômicos da linha e colocar isso em P1. Então, vamos lá calcular a base de impedância no trecho 2. Isso aqui é igual a 138 ao quadrado, dividido por 100. Tá, pessoal? Agora eu vou pedir ajuda de vocês. Isso aqui são cálculos mais simples, tá? Mais diretos, né? Pode ser feitos rapidamente na calculadora. 190 em 44. Obrigado. Logo, a gente pode calcular a reatância das linhas, né? As reatâncias de sequência da linha. X1 é igual a X2, que é igual a 20 dividido por 190.44. PU agora. E a reatância de sequência zero da linha, 60 dividido por 190.44. Ou 3 vezes esse valor, tanto faz. Vai dar 0.315. 315. 06. 315,06. Obrigado. Tá, isso aqui é da linha, né? Isso é da LT. Com isso, a gente pode montar agora os diagramas de sequência, né? Não tem mais nada de mudança de base. Então, vamos desenhar os 3 diagramas. Vamos lá, então, começando com o gerador, certo? Eu vou optar aqui, no primeiro momento, em colocar as fontes distintas, né? Mas você deve lembrar que a gente vai aplicar aqui o teorema de Thevenin. Então, na verdade, nós vamos ter uma fonte de tensão em série com o equivalente desse sistema. Tá? Que acho que não muda em nada o que a gente já viu lá em curto trifásico. Tá? A gente está assumindo isso, mas eu acho importante vocês deixarem destacado pelo menos um diagrama onde que ficam as fontes, porque possivelmente vai ser questionado, calcule a contribuição daquele gerador. Então, vamos deixar
bem destacado isso aqui. Então, nós temos gerador G em série com a reatância subtransitória, que é esse aqui, né? Reatância sequência positiva. Então, esse aqui, J.15. Veio aqui até a primeira barra, barra 1. Tem o transformador, reatância de 0,10. Linha de transmissão, também uma reatância, que a gente calculou aqui embaixo. Reatância do trafo T2, que é 0,1 também. E o motor M em série com sua reatância de sequência positiva, que é esse daqui, né? 0,20. O desenho do diagrama sequência negativa fica igual ao do positivo, com a exceção que a gente vai, com a exceção das fontes, né? Então, vamos colocar aqui o desenho, as 4 barras e os valores. Eu vou botar só 105 para não ficar tão poluído. E aqui, J.21. E agora, sim, sequência 0, que a gente vai ter que ter um cuidado adicional, tá? Agora vocês vão ter que lembrar lá da regra, lá do desenho. O gerador está Y aterrado, então, curto-circuito com a referência, reatância de sequência 0, até a barra. Então, aqui é 0.05 P1, certo? T1 tem o delta. Como é que fica o delta? Fica um circuito aberto, tá? E um curto-circuito da reatância no lado delta. No lado de alta tensão, nós temos um Y aterrado, então é um curto-circuito até a próxima barra. E aqui a reatância de 0.1. A linha não altera em nada, a única coisa que altera é o valor, né? Que ficou aqui 0.315. Transformador T2, Y aterrado, então curto-circuito até a reatância de dispersão dele, né? Do transformador J.1. No lado de baixa tensão, nós temos um delta. Curto-circuito aqui. Coloco a barra. Ó, circuito aberto. E agora a gente coloca o motor. O motor tem uma reatância do neutro. Então, aquela mesma regra, né? Reatância do neutro, vezes 0,3. 3 vezes 0,05. Tá? J.15. Certo? Em série com a reatância de sequência 0 do motor, que é 0,1. Pessoal, alguma pergunta? Professor, era para eu conseguir visualizar direito esse último diagrama de sequência 0? Eu não sei se eu entendi o porquê que é assim. Pode. Sim. Esse caso aqui, ó. Aqui nós temos um transformador delta estrela. Então a gente viu, né, na aula semana passada, né, que quando a gente tem o transformador delta estrela, tá, o lado delta não permite a passagem de corrente de sequência 0, enquanto a ligação Y aterrada permite. A gente também viu que Y não aterrado também não permite a passagem de corrente de sequência 0. Então, toda vez que tiver essas ligações, né, nós temos desenhos específicos que definem o desenho do diagrama de sequência 0. No caso lá do transformador T1, ó, nós temos o transformador T1, nós temos um delta e um Y, tá? Que é a inversão disso aqui, né? Basta colocar o delta para o lado esquerdo e Y aterrado para o lado direito, tá? Então é só um espelhamento, tá? No lado delta, vocês vão deixar um curto-circuito com a barra. A barra estaria aqui, ó. Aqui embaixo é a referência, tá? Quer dizer, o curto-circuito não, vai deixar um circuito aberto com a barra. E vão curto-circuitar, porque a gente sabe que o delta permite a circulação de corrente sequência 0 dentro do delta. Tá? Então, isso aqui representa esse efeito aqui, de circulação de corrente sequência 0. Já no Y aterrado, fica aterrado, né? Aí vamos lá para o nosso diagrama que a gente acabou de desenhar. Esse lado aqui está o delta, aberto, aterrado, a impedância aterrada, e desse outro lado, o Y aterrado. Tá? O T2 é exatamente a imagem que a gente viu lá no slide, mas é o espelhamento desse aqui, né? Y aterrado desse lado, ó, curto-circuito, acho que você não deve estar vendo aqui, né? Curto-circuito aqui, e aqui o circuito aberto. Então, aqui desse lado está o delta, tá? Então, o que mudou, basicamente, foram esses dois transformadores. Além disso, também existe a ligação do gerador, que é aterrado. Então, toda vez que existe o aterramento, existe a possibilidade de passagem de corrente de sequência 0. Então, isso aqui é referente a esse trecho aqui, né? Esse curto-circuito aqui. Esse aterramento aqui da máquina M é feito por meio de uma impedância. Então, isso aqui a gente também coloca uma conexão com a Terra, porque permite a passagem de corrente de sequência 0, mas a gente precisa colocar a impedância multiplicada por 3. Que nem a gente fez ali no exemplo 1 da aula de hoje. Ficou mais claro, Renata? Sim, obrigada.
Renato, mais alguma pergunta, pessoal? Podem perguntar, né? Isso aqui, como desenhar é fundamental para a gente entender, né? Professor, no diagrama de sequência zero, a indutância ali que tem entre a ligação do Y com terra, ela entrou esse 0.1 aqui? Ou... É, esse 0.1. Que como ele é um elemento passivo, né? A reatância sequência zero é igual de positivo igual a negativo. Sim, mas no motor, depois do motor ali, tem o Y aterrado com o indutor antes. É o X0 aqui, o 0.1. É esse aqui. Ah, tá. E o 0.15 está vindo da onde? Que eu achei que ela... Esse aqui, tá? Vamos colocar aqui um detalhe. Essa aqui é 3 vezes Xn. Xn é 0.5. 0.05. Né? Ah, beleza, então. É por conta de ser trifásico daí. Como assim? Não. Isso aqui é para representar o efeito que a queda de tensão provocada pela corrente de sequência zero. A corrente de sequência zero é 3 vezes menor que a corrente do neutro. Tá? Então, é necessário aparecer esse 3. Né? Isso aqui é para provocar a mesma queda de tensão que a corrente do neutro provoca quando passa pela reatância do neutro. Beleza. Vem disso aqui, né? Esse 3 vem disso aqui, né? Que IN é 3 vezes I0. É necessário fazer essa correção. Eu acho também. Tá, nós temos 3 diagramas, tá? Com esses diagramas a gente pode montar, fazer a interligação para análise do curto, tá? O curto é na barra 2, a barra 2 é essa barra aqui, né? Essa e essa aqui. Então, vamos lá. Vamos interligar o ponto da falta na sequência positiva com a referência da sequência negativa. Vamos interligar o ponto da falta na sequência negativa com a referência da sequência zero. E vamos ligar o ponto da falta da sequência zero com a referência da sequência positiva. Tá? E agora a gente tem condições de calcular a corrente de curto, né? Aqui vocês podem aplicar Thevenin, tá? Mas não mude nada, tá? Se vocês forem aplicar Thevenin, eu vou fazer aqui... A gente pode calcular o equivalente desse diagrama aqui. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui um passo aqui. Montar... Isso aqui é o diagrama de sequência, né? Calculando o equivalente, tá? O que é calcular equivalente? É montar um circuito que se assemelhe com esse circuito que a gente resolveu no exemplo 1, esse daqui, né? Certo? Encontrar apenas um Z1, apenas um Z2 e apenas um Z0. Certo? Então, vamos lá. Z1. Z1 nós temos 0.15, vamos botar aqui J, multiplica. 0.15 em série com 0.1, 0.105 mais 0.01. Tá? A gente está aplicando Thevenin, né? A gente curta-circuita as fontes e calcula a impedância à vista do ponto de falta. Professor, o J não vai ficar só fora ali? Vai ficar só fora, eu apaguei já. Sim, aqui tem outra. Sim, obrigado. Certo? Essa impedância aqui é a impedância referente a esse trecho aqui. Tá? Se vocês olharem do outro lado, ainda tem mais uma outra impedância que vai estar em paralelo com essa impedância em laranja. Então, vamos colocar aqui, paralelo com J02. Alguém pode me dar a resposta? Até pode me dar a resposta em partes, né? Primeiro, coloca aqui só a resposta dessa associação série, porque isso aqui vai ser importante depois para a gente, esse valor aqui, quando a gente for calcular a contribuição do gerador. Obrigado. E o equivalente aqui, de acordo com os universitários, é esse valor aqui. Alguma pergunta, pessoal? Então, esse aqui é o equivalente de sequência positiva. Vamos para a sequência negativa. Tá? Vamos finalizar a aula com essa parte aqui, né? Então, vamos só calcular a sequência negativa e sequência zero e vamos desenhar esse diagrama final. E depois a gente continua na próxima aula. Z2, então, vamos lá. J, 0,17, a gente vai ter que calcular tudo, porque a reatância sequência negativa é diferente da positiva nas máquinas. Tá? Mas a forma da equação fica bem parecida, né, com o Z1. Me apresentem primeiro o valor aqui da associação série. Okay?
47.502. E o equivalente Z2 é quanto? Certo? Vamos para o Z0. Tá? O Z0, agora sim, ele é um pouquinho diferente. Então, ó, nós temos que olhar onde que está o ponto de falta, né? Certo? Se esse trecho aqui, ó, o gerador não está interligado ao ponto de falta, se esse trecho de transmissão não está conectado ao ponto de falta, eles não entram na impedância equivalente. A impedância equivalente depende da onde ocorre a falta, né? Então, o Z0, o diagrama de sequência zero é crucial, né, na análise, tá? Porque ele é bem particular em relação às outras duas. Então, aqui o Z0 é bem fácil, então, J.15 mais J.1, isso deu J.25PU, tá? Com esses três valores, tá? A gente pode botar agora, montar o diagrama, né? Então, agora sim, a gente vai colocar apenas uma fonte, que a gente está aplicando o Thevenin. Então, isso aqui é a tensão pré-falta. Aqui eu já posso colocar 1.05, que é a condição de operação do sistema antes da falta. Coloco aqui um ângulo de mais 90. Insere com a impedância de sequência positiva, que é esse valor. Tá? Essa barra que aparece é a barra 2, né? Sequência negativa. Também, essa barra que aparece aqui é a barra 2, com esse valor calculado. E a sequência 0 também temos esse valor. Podemos pegar aqui, então, os três diagramas e interligar eles, tá? Certo? E com isso, tá? Vamos finalizar com esse cálculo aqui. Calcular a corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito, tá? A gente pode fazer isso em partes, tá? O que nós temos aqui? Nós temos I0, desculpa, nós temos I1, I2, I0. A gente sabe que para um curto monofásico essas correntes são todas iguais, certo? A gente pode calcular, então, uma delas, tá? Que nem a gente fez ali no caso do gerador. Ou a gente pode usar aquela equação que a gente viu lá no slide, né? Corrente de curto-circuito monofásico é 3 vezes a tensão pré-falta, 1,05 mais 90, dividido por toda a impedância equivalente desse trecho, tá? Quanto que dá isso aí, pessoal? Feito. Isso em PU, se eu multiplicar pela base de corrente, a base de corrente, e essa falta ocorre aqui na barra 2, então é a base de baixa tensão. Então, vezes 100, dividido por raiz de 3, vezes 13,8. Tá? Lembrando que a corrente de falta deve ser calculada sempre utilizando a base do ponto de falta. Pode utilizar outra corrente, outra base que não seja a do ponto de falta. Isso aqui é IB3. 24,653 kA. Fechou, né? Letra B, tranquilo? Agora, o que eu estou pedindo para calcular? A contribuição do gerador, tá? Esqueci de corrigir isso aqui de novo, né? No lado de baixa tensão, e calcular as tensões de fase em relação à Terra no ponto de falta, certo? Então, vamos lá. Vamos resolver esse exemplo. Então, isso aqui a gente fez na aula passada. Nós montamos os diagramas de sequência positiva, negativa e sequência zero. Calculamos os equivalentes de cada um dos diagramas. Calculamos Z1, Z2 e Z0. Tá? Interligamos os três diagramas, visto que nós temos uma falta fase terra. Tá? Então, a conexão dos diagramas é feita em série, e calculamos a corrente de curto-circuito monofásica. Se vocês notarem, eu copiei apenas esses dados aqui da outra folha, né? Você estava um pouco diferente, tinha mais cálculos lá, né? Mas isso aqui é o que a gente precisa para continuar o exercício, certo? Então, letra C. Tá? A gente quer saber a contribuição do gerador na BT.
certo? Para essa informação, o que a gente precisa identificar aqui? Primeiro, tá? Nós temos que calcular as componentes de sequência, tá? I1, I2 e 0, tá? Eu já poderia ter feito isso anteriormente, poderia, né? Porque uma vez que eu calculo as componentes de sequência, se eu somar todas as três, vai me dar corrente de curto, monofásica, tá? Aqui, na aula passada, eu preferi, né, calcular todas as correntes, a corrente de falta, né, na fase A, utilizando a equação, né, 3 vezes a corrente de sequência, tá? Que todas elas são iguais, dá o mesmo resultado, tá? Então, a gente pode pegar esse valor aqui, né, em PU, tá? Porque eu sugiro calcular contribuições e tensões primeiramente em PU, certo? E dividir por 3 para obter a componente de sequência I1, I2 ou I0, tanto faz. Enfim, tá? Isso aqui é o diagrama equivalente, tá? A gente tem que enxergar onde que está fluindo essas correntes de sequência, tá? As correntes de sequência estão fluindo aqui, né? Nesse caminho em vermelho que está interligando os diagramas. Aqui nós temos I1, aqui nós temos I2 e aqui I0. Perfeito? Nosso objetivo é saber a contribuição no gerador, tá? Então, para cada diagrama de sequência, a gente vai ter que determinar quanto que é essa corrente, e aí, invariavelmente, vocês vão entrar num divisor de corrente, tá? Por exemplo, aqui, nessa sequência positiva, notem que I1, nesse nó elétrico aqui, é a soma das correntes que são fornecidas pelo motor e pelo gerador. Então, a gente tem que fazer um divisor de corrente para obter aqui a contribuição do gerador de sequência positiva. Vou botar aqui I1G, tá? Corrente sequência positiva do gerador, tá? No diagrama de sequência negativa, também, ó, I2 é a soma da corrente, ó, I2 é a soma da corrente que passa pelo gerador, que está nesse ramo, e do motor. Então, onde que está aqui a corrente de sequência negativa do gerador? Está aqui, né? Percorre isso aqui. I2G. Corrente zero, tá? Corrente zero é igual a corrente zero do motor. Notem que o gerador está localizado aqui no delta, tá? No lado delta desse transformador. Então, é importante indicar onde que passa a corrente de sequência zero do gerador? Sim. Vamos colocar aqui. Aqui é I0G. Mas, na verdade, se a gente indicar ou não indicar, tanto faz também, né? Porque aqui não tem caminho para a corrente de sequência zero. Então, a corrente de sequência zero do gerador é zero. Tá? Porque aqui nós temos um circuito aberto. Então, vamos lá, vamos fazer esse cálculo, né? O objetivo é calcular a contribuição do gerador. E para isso a gente precisa, primeiramente, calcular as componentes de sequência. I1 igual I2 é igual a I0. Vou colocar aqui a equação, mas basicamente... Opa, não, desculpa. Zero. Vou colocar aqui a equação, mas vocês poderiam pegar 5,89 e dividir por 3, tá? Mas se não, seria essa equação aqui, né? Quanto que dá isso aí, pessoal? Tá. 1,96425, tá? Obrigado, Guilherme e Giovanni. Então, isso em PU, né? Então, com essa corrente, tá? A gente vai fazer um divisor de tensão, de corrente, desculpa, para descobrir a corrente I1G. Então, I1G é igual, aí nós vamos ter que calcular aqui o divisor de corrente. 0,2, que é a impedância do motor, sobre 0,2 mais 0,15, 0,25, 0,355, 0,455, que é a associação série do gerador, transformador, linha e esse segundo transformador aqui, vezes a corrente I1, que é 1,96425.
Perfeito, obrigado, pessoal. Então, essa é a contribuição de sequência positiva do gerador. Vamos calcular agora a contribuição de sequência negativa do gerador. Então, 0,21 sobre 0,21 mais, então aqui, 0,17, 0,27, 0,375, 0,475, que é a impedância série equivalente de sequência negativa do gerador, trafo, linha e trafo 2. Vezes a corrente 2, que é igual à corrente I1, 1,96425. Então, vamos lá, 0,60, 218 PU. Tá? E, por fim, corrente de sequência 0, a gente já viu que é um circuito aberto, então, naturalmente, isso aqui é 0. Tá? Temos as componentes de sequência da fase A. Tá? A gente pode obter agora as componentes de fase do gerador. Não, ainda não dá. Tá? A gente calculou aqui, tá? Antes de passar para isso, a gente tem que analisar uma coisa, tá? Que aí a gente vai ter que olhar o diagrama, certo? Ó, a falta, vamos fazer aqui, ó. A falta é aqui, né? Aqui acontece o curto-circuito monofásico, tá? E a gente quer descobrir quanto que é essa contribuição aqui do gerador, certo? Na BT. Mas depois vamos calcular aqui também quanto que é a contribuição do gerador na alta tensão, só para mostrar que há uma diferenciação disso, certo? Notem que aqui nós temos um transformador de alta estrela, T1, e aqui nós temos outro transformador de estrela delta, T2, tá? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque toda vez que a gente tem um delta estrela, a gente tem um defasamento angular devido à ligação de 30 graus. Então, a gente tem que causar, né, ali na equação, né, provocar um avanço de 30 graus para o lado de alta na sequência positiva e um atraso de 30 graus na sequência negativa, certo? Quando passa por esse transformador aqui, T1, a gente está passando da alta para baixa, então a gente atrasa 30 graus na sequência positiva e adianta 30 graus na sequência negativa, certo? Então, vamos lá. Isso aqui é a contribuição no ponto de falta, né? Certo? Mas aqui, ó, nós precisamos, vou botar isso aqui em uma outra cor, laranja, para destacar bem. Aqui nós temos um avanço de mais 30 graus, porque a gente está passando da baixa tensão para alta. E aqui nós temos um atraso de 30 graus, que a gente está passando da alta para baixa tensão. Vou botar aqui. AT, AT, BT, BT. Na sequência negativa, nós estamos aqui na BT, vamos para AT. Então, nós vamos subtrair 30 graus. Depois, aqui, nós vamos estar na AT, vamos passar para BT, e aí nós vamos avançar 30 graus. Certo? Por que eu estou fazendo isso, tá? Porque depois que a gente calcula isso aqui, a gente tem que fazer essa soma angular, né? Nós temos, então, ângulo 0, vezes 1 com mais 30, em virtude do defasamento de alta estrela T2, então, porque eu estou passando de BT para AT. Depois eu tenho um atraso de 30 graus devido ao transformador T1, porque eu estou passando do AT para BT. Tá? E aí a gente conclui que é o mesmo resultado. Eu só vou apagar isso aqui de cima. Pessoal, ficou alguma dúvida aqui? Conseguiram entender? Professor, esse defasamento sempre vai começar no último transformador, vindo no caminho contrário, para fazer esse, para incluir esses fasores? Isso aí depende, assim, ó. A corrente tu analisa no ponto de falta, tá? Aqui tem a divisão de corrente, né? Certo? Essa primeira corrente que a gente calculou aqui, I1G, na verdade, é essa corrente que estaria aqui na cara, aqui, ó. Essa e essa, tá?
Se eu quero saber quanto que é a corrente, essa contribuição aqui no lado AT, daí eu tenho que somar esse 30. Se eu quero saber se é na BT, eu tenho que somar esse mais 30 e subtrair esse menos 30. Ficou claro, João? Tá, a partir do ponto de falta, então. Sim, a partir do ponto de falta, daí tu vai até o ponto que tu quer saber a corrente, no nível de tensão específico. Ok, professor. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Você pode repetir que eu não consegui enxergar onde você apontava? Eu estava apontando aqui, ó. Ponto de falta, tá? Tem I1, daí se divide essas duas correntes em rosa, tá? Que aí o lado esquerdo é I1G, o lado direito é I1M, né? Tá? Aí daqui depois, eu quero saber, por exemplo, o nível de tensão de alta tensão, daí eu vou somar 30 graus. Daí eu vou descobrir essa corrente aqui, tá? Agora, eu quero saber, na verdade, lá na baixa tensão. Então, eu pego essa corrente aqui na alta tensão, subtraio 30 graus, e aí eu vou descobrir na baixa tensão. Ficou mais claro? Sim, sim. Obrigada. Tá, de nada. Professor, só uma coisa, essa caneta rosa quase não dá para ver, viu? Eu demorei a achar as... Ah, tá. Tá, tranquilo. Não uso mais. Não, beleza. Obrigado. Tá. Vamos fazer agora a análise angular no secundário. Tá? Na secundária não, na sequência negativa. Certo? Aqui também é 0 graus. Tá? Essa corrente está onde? Tá? Espero que vocês enxerguem aqui. Vou botar em vermelho, então, que destaca mais. Tá, o divisor de tensão está aqui, né? A ponta de falta está aqui nessa barra. Então, ela vai se dividir nessa corrente aqui, né? Certo? Se eu quiser descobrir a corrente aqui no lado de alta, eu tenho que subtrair 30 graus. Então, vamos colocar isso aqui na equação. 1 com o ângulo de menos 30. Isso aqui vem por quê? Porque eu estou analisando o defasamento angular de T2 e eu passei da BT para AT. Certo? Ah, mas o que está se perguntando não é no lado de alta, eu estou perguntando no lado de baixo. Então, por exemplo, eu quero passar desse fasor vermelho para o verde, né, que seria esse aqui que já está representado. Daí eu tenho que somar 30 graus. Então, aqui, vezes 1 mais 30, isso se deve ao defasamento angular da ligação delta-estrela do T1, e porque eu passei da alta tensão para baixa tensão. E aí, na prática, deu o mesmo resultado, 0,60218. Tranquilo, pessoal? Tá? E 0, se tivesse, poderia ter? Sim, mas se tivesse, não ia fazer diferença nenhuma, porque I0 não sofre variação angular devido a qualquer tipo de ligação, tá? Seja y delta, delta, y. I0 está sempre em fase com as demais. Tá? Calculei isso aí. Tá? Agora sim eu tenho como calcular IA no gerador, na BT, a corrente da fase B do gerador na BT, corrente IC do gerador na BT. Componentes de fase, se vocês lembrarem, para eu obter as componentes de fase, eu multiplico a matriz de Fortescue pelas componentes simétricas. I0G, I1G e 2G. Quanto que dá isso aí, pessoal? Não sei se está certo, mas eu consegui 1.20195, 0.6 no ângulo de 179.8. É 6 redondo aqui mesmo? É 0.600979. Vou botar aqui. Tá? 179.8, tu falou? Isso. E aqui é o mesmo valor aqui, né? É, só o negativo. Isso. Perfeito. Tá, aí você pode estar se perguntando por que eu sei que essa resposta aqui dava isso, né? Dava o mesmo modo com ângulo negativo. Porque o que acontece, né? É assim, ó. Quando eu tenho a falta no ponto, tá, monofásica, no sistema fase, eu vou ter corrente apenas na fase A. Tá? Que foi o que a gente resolveu aqui, né?
A gente não resolveu as fases B e C, mas daria 0. Tá? Se fizer essa transformação das componentes simétricas, ia dar 0. Tá? Vocês podem fazer aí até depois, né? Pega ali um vetor, né, com todas essas componentes simétricas iguais, né? 1.96 e 0, 1.96 e 1, 1.96 e 2. Multipliquem pela matriz de Fortescue, matriz de transformação T, vai dar 5.89, 0 e 0. Tá? Isso é certo que vai dar. No momento que passa pelo primeiro transformador, delta estrela, tá? O que vai acontecer com as correntes? As correntes vão se dividir. Tá? A corrente de falta, nesse lado BT, está concentrada apenas na fase A. Quando vem aqui para o lado de alta tensão, ela vai se distribuir entre duas outras fases. Quando passa por esse outro delta estrela, vai se distribuir mais um pouco e aí vai ficar presente em 3 fases. Isso aí é mais experiência para saber isso, né? Mas basicamente o delta estrela ele vai defasando, ele vai distribui. Tá? Quanto mais delta estrelas tiverem ao longo do percurso, mais distribuída vai ficar a corrente entre os condutores de fase do sistema. Por isso que é importante ter delta estrela no sistema, né? Certo? Além de fazer o filtro da corrente sequência zero, ela também faz essa distribuição, e aí exige menos também do CEP, né? Certo? Professor, isso seria uma forma, então, de aumentar a confiabilidade do sistema? Aumentar a confiabilidade do sistema? De certa forma, sim, né? Porque, ó, se vocês pegarem aqui essa corrente aqui, ó, 5.89, tá? Ela é muito acima da corrente nominal. Tá? Digamos que a corrente nominal é um P1, né? Certo? Então, isso aqui é uma característica de corrente de falta. Então, provavelmente, o sistema de proteção ia agir aqui. Tá? Um sistema de proteção próximo aqui a essa barra. Aqui, você já enxerga correntes 1.2, 0.6, 0.6, né? Até abaixo da nominal, e aqui acima do nominal. De repente, o sistema de proteção aqui poderia ter alguma dificuldade de operação, de repente ele não ia operar e ele nem deve operar mesmo aqui, porque aqui ele é uma retaguarda, né? Certo? Para esse ponto. Na verdade, ele deve operar, sim, mas ele não deve operar de forma instantânea. Então, o delta estrela, de certa forma, ajuda a proteção, tá? A ter coordenação. Ajudando a coordenação, né? Tu garante seletividade da proteção para atuação, né? E aí, de certa forma, ajuda na confiabilidade do sistema, porque tu diminui uma região menor do CEP. Uma conclusão minha, a partir dessa pergunta. Uma boa pergunta, João. Respondido a pergunta? Sim, professor. Tá? É um pouco complexo isso aí, né? Não sei se dá para fazer esse link direto, né? Uhum. Mas acredito que sim. Tá, olhando aqui pelas magnitudes, tá, um sobrecorrente ia levar um bom tempo para atuar aqui desse lado, tá, para enxergar essa falta aqui. Isso é até boa pergunta mesmo, João. Tá? Aqui vocês têm 2 transformadores, né? Transformador é um elemento de alta impedância, né? Certo? Então, normalmente um sobrecorrente no outro lado do transformador tende a atuar de forma muito atrasada, né? E tendo 2 transformadores, aí tende a atrasar muito mais a operação e capaz de nem operar, certo? Mas na prática, o que ia acontecer aqui? A proteção aqui dessa barra teria que identificar o defeito, se não tivesse esse transformador, a proteção desse transformador deveria atuar. Se esse transformador não atuar, daí a proteção de linha teria que desarmar. Só no 4º estágio, daí entraria a proteção desse transformador aqui. Tá? Daí é bem provável que aconteça isso. Ficou claro aqui, pessoal? Tá? Mais alguma pergunta? Tá? Boas perguntas. Tá? Boas perguntas. Tá? Eu vou fazer um comentário adicional em cima dessa questão, só para ficar como exemplo, né? Vamos calcular isso aqui no lado de alta tensão, né? Só para mostrar que tem diferença nisso. Certo? O que eu quero calcular agora? Corrente do gerador no lado de alta, tá? Seria a corrente, né, nesse trecho aqui, tá? Entre os 2 transformadores. O que a gente calculou
é a contribuição do gerador nessa porção aqui. Agora eu quero saber quais são as correntes fornecidas pelo gerador no lado de alta tensão para essa falta em 2. Tá? Então, as componentes simétricas permanecem iguais. Tá? O divisor de corrente permanece igual aqui, 0,59977. Tá? Só que agora a gente tem apenas um transformador, tá? Entre o ponto de falta e o ponto onde eu quero saber a falta, né? Então, vamos apagar isso aqui, né? Vamos apagar isso aqui, certo? Então, eu tenho apenas um transformador. Ficou claro isso aqui que eu fiz agora, pessoal? Sim, professor. Ficou? Tá, perfeito. Então, o resultado, né? Notem que agora eu vou ter aqui um fasor de sequência positiva de 0,59977 com um ângulo de mais 30 graus. Tá? Vamos analisar a sequência negativa. Tá? De novo, estou passando do ponto de falta para o lado de alta, então só tem um transformador, que é o T2, então não vai haver esse defasamento aqui. Certo? E aí o resultado, né, vai ser 0,60218 com um ângulo de menos 30 graus. PU, aqui também no PU. Tá? E agora, né, vamos calcular aqui as componentes de fase, as contribuições de gerador no lado de alta tensão, né? Aqui vai dar os resultados bem diferentes. Então, componentes simétricas no lado de alta, vezes matriz T, vão me dar as contribuições do gerador no lado de alta tensão. Tá? O que nós temos aqui? 0, 0,59 mais 30, 0,60 menos 30. Dá 1,0409, um ângulo de menos 0,0663. Assim, então. 0,0024, com ângulo de 90, e 1,0409, com ângulo de menos 179,9. Tá. Pessoal, mais alguém encontrou esses valores? Eu tenho a impressão, tá, que esse 0,024 é uma sujeira. Tá? Tu usou todas as casas aqui, eu não gravei quem que falou. Vou recalcular aqui. Tá. O Guilherme disse que também encontrou esses, também tu utilizou todas as casas, ou tu usou esses fasores aqui? Eu usei esses que estão anotados. De repente, se vocês utilizarem todas as casas decimais, tá, essa segunda corrente aqui, que vai ser a corrente IBG-AT, vai ter que dar 0. Ah, não, pessoal, esquece. Agora eu estava olhando aqui melhor. Na verdade, vai dar um pouquinho de corrente, tá? Tá, vamos fazer um comentário. Por que eu estava comentando isso, tá? Porque quando a gente passa do lado, a falta aconteceu do lado delta, tá? Passei para o lado y, certo? Então, há uma distribuição, né? A corrente que passa a fase A, na verdade, ela vai se distribuir entre as duas fases que formam a fase A, né? No delta, que são as fases C e A. Então, tá certo. E C e A serem iguais, uma corrente franca, no terminal oposto do delta estrela, está correto. Esse 0,024 aqui, tá? Poderia ser igual a 0 caso a sequência positiva, tá, equivalente do CEP fosse igual a equivalente sequência negativa. Tá, agora que eu notei isso aqui, ó, que não é verdade, né? Ó, aqui deu 0,389, aqui deu 0,1456. Tá? Então, aquilo não é uma sujeira, tá correto mesmo, aquele valor, mas é porque tem diferença da sequência positiva para a sequência negativa, daí surge aquela correntezinha baixinha, tá? Porque é uma leve diferença da sequência negativa para a sequência positiva, tá? Mas se fossem iguais, ia ser 0.
eu quero que vocês percebam uma coisa, né? Acho que vocês já concluíram tudo, que quando o curto é monofásico, tá? No sistema vazio, vai ter corrente apenas na fase em falta. Num curto-circuito trifásico, nessas mesmas condições, eu vou ter corrente nas 3 fases. Num curto-circuito bifásico, eu vou ter correntes em 2 fases. E aí eu peço que vocês enxerguem isso, né? Ó. Eu tinha um curto monofásico, e do outro lado eu tive uma corrente em 2 fases, tá? E isso, tá? Isso mostra que, a partir desse exemplo, que a falta, tá, monofásica vista no terminal oposto de um transformador de alta estrela parece um curto bifásico, certo? Olhando apenas para as correntes. Claro que aí eu tenho que fazer outras análises, tá? Eu sei a formação do tráfego, então eu sei que é um curto monofásico, mas se eu olhasse só essas correntes, poderia parecer que era um curto bifásico, e não é. Tranquilo, pessoal? Calcule as tensões de fase em relação à Terra no ponto de falta, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ele pede para calcular as tensões no ponto de falta, que é na barra, né? Ele pede para calcular, então, VA, VB, ou VABC, no ponto de falta. Para a gente fazer esse cálculo, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar as tensões de sequência. VA1, que aqui eu vou chamar de V1, VA2, que aqui eu vou chamar de V2, e VA0, que eu vou chamar aqui de V0. Tá? Então, nós vamos calcular essa tensão analisando cada diagrama de sequência. Tá? Então, para a sequência positiva, o que eu tenho? Tensão pré-falta, no ponto de falta, 1.05 com ângulo de 90, menos a queda de tensão na impedância de Thevenin, menos J.1389, 3 vezes a corrente sequência positiva, 1,96425. Lembrando que esse cálculo de tensão tem que ser da referência até o ponto de falta. Referência 0 volts, a fonte soma a tensão, a impedância subtrai tensão. Guilherme, então, J.7771. Vamos para a tensão de sequência negativa no ponto de falta, V2. Tá? Essas equações a gente viu, né, nos slides, mas vocês não precisam dessas equações, né, vocês podem analisar o circuito, né. Então, 0 volts, que é a referência do diagrama de sequência negativa, menos Z2, que é 0,145622, vezes corrente de sequência negativa, que é igual a I1. Isso aqui vai dar menos J, algum valor. Obrigado. Vamos para a tensão de sequência 0 no ponto de falta. Então, menos 0,25 vezes I0. Isso é mais fácil. É 1/4 de 1,96. Né? Feito. Tá? Tensões de sequência, posso obter as tensões de fase. VA, VB, VG, VC. Tá? Notem que isso aqui são tensões fase terra, né? Porque eu peguei tensões de sequência referenciados à referência, né? Tá? A terra. Então, isso aqui é VAG, VBG e VCG. Tá? No exemplo lá de curto nos terminais do gerador, a gente viu que tem diferença de VAN, VBN e VCN. Então, matriz T, que multiplica V0, V1 e V2. Deu 0.000020. O VA tem que estar 0, né? Certo, isso sim é sujeira. Porque o curto é sólido, né? O VB deu 1.1790. Desculpa, João, deu uma falha. Deu 1.1790 e 1, com ângulo de menos 38,66. O VC deu a mesma coisa, com ângulo de menos 141,34.
Perfeito, obrigado, João. Tá? Por que eu afirmei que é zero, né? Porque é um curto sólido, né? Se não me engano, posso ter errado, né? Mas aqui não fala nada de impedância de terra, tá? De aterramento, impedância de falta. Então, isso aqui tem que ser zero. Tá? Desconfiem se não der zero, né? Daí é porque tem alguma imprecisão aí nos cálculos, tá? As tensões têm que ser iguais, tá? A gente viu isso também, né? Os módulos, né? E se somar aqui os ângulos, né? Vai ter que dar 180, né? Então, tá correto, tá? A gente tem condições de afirmar, tá? Que isso aqui tá correto. Exemplo 3, tá? Eu peço que vocês façam esse exemplo em casa, tá? Se vocês quiserem discutir algum ponto aqui, tá? Desse exemplo 3, a gente pode até marcar algum horário para a gente fazer uma discussão, tá? Mas eu gostaria que vocês fizessem não apenas as contribuições aqui, né? Curto aqui é na barra 3, eu quero que vocês calculem as tensões também na barra 1 e na barra 4. Certo? Porque o que vocês vão notar aí, né? Que essas quedas de tensão aqui, né, são provocadas pelas contribuições decorrentes dos geradores. Nesse exercício, agora anterior, a gente pegou só o equivalente, porque o ponto que a gente estava calculando era aqui nessa barra. Tá? Na barra em falta, né? Então, aqui vocês vão ter que, além de determinar as contribuições, vocês ainda também vão ter que colocar questão de defasamento no delta estrela, tá? De mais 30 e menos 30. E na y não precisa fazer nada. Tá? Deixar também como um exercício aqui. Vou voltar uma travada aqui. Nesse exercício 2, o curto aqui é na barra 2. Calcule a tensão nessa barra aqui. Certo? Isso aqui, sim, a gente já vê na próxima aula. Tá? Eu quero que vocês pensem, porque tem essa questão de transformação aqui do delta estrela. Tranquilo, pessoal? Até mais.